Muito bem, pessoal, eu vou comentar a resolução das questões dos exercícios propostos, tá? Naquele guia de estudos que tem no Tetra, né? Que é o que a gente vinha fazendo nas aulas, a orientação sempre daquele guia de estudos, tá? Então, da última aula de Mat 2, o tópico é problemas gerais de primeira equação, primeiro e segundo grau, e a ideia é que você tente fazer os exercícios 1, 4, 5, 8, 12, 16, 18 e 20 dessa parte do capítulo 4 do livro 1, tá? Eu vou fazer um comentário relativamente rápido sobre esses exercícios e eu vou inclusive usar a resolução que tem no site do Poliedro, tá? Então aqui no site do Poliedro, já estou aqui no capítulo 4, tal, eu vou usar essa resolução. Vou aumentar um pouco aqui. Aí. Então vamos lá. Então, a primeira questão diz o seguinte, que é a questão: achar o número de alunos de uma classe se um terço deles está lendo, um quarto escrevendo e os 20 restantes fazendo contas. Então, chamando o número de alunos de x, então um terço de x mais um quarto de x mais 20. Então, o que a gente está montando? Um terço dos alunos está lendo, então um terço de x mais um quarto que está escrevendo, mais os outros 20, e se eu somar tudo isso, tem que dar o total de alunos, que é x, né? Então, aqui eu já consigo juntar essas duas partes, do um terço de x mais um quarto de x. Depois eu deixo todo mundo que tem x de um lado, quem não tem do outro, e chego à conclusão que x é igual a 48, que é o número de alunos, tá? Próxima questão é a questão número 4, que ele diz o seguinte: que horas são se o que ainda resta para terminar o dia é 2/3 do que já passou, tá? Então eu posso chamar de h, né, esse tempo que já passou, e aí eu posso falar o seguinte: então, se o que resta, que horas são? Se o que ainda resta para terminar o dia. Então, se h são as horas que já passaram, eu posso fazer 24 menos h. Isso aqui, então, é o que ainda resta para terminar o dia. É igual a 2/3 do que já passou. É igual a 2/3 de h. Quando a gente monta essa equação, você vai achar que o h é 14,4 horas, tá? Que corresponde a 14 horas e 24 minutos, né? Então, a gente tem 14 horas inteiras e 0,4 horas que eu tenho que transformar isso em minutos. A gente pode fazer essa transformação usando uma regra de 3, né? Então, a gente pode fazer o seguinte: a gente sabe que uma hora inteira, né, corresponde a 60 minutos. Ali eu tenho 0,4 horas, corresponde a quantos minutos, né? Então, você vai ter o 0,4 vezes 60, né, fazendo a multiplicação aqui em cruz, e isso vai dar 24, tá? Por isso que ele fala ali que são 14 horas, né, e 24 minutos, tá? Esse 0,4 corresponde a 24. Muito bem. A próxima questão é a questão 5, que ele fala: tenho R$ 53 em notas de 5 e de 1, sabendo que o total de notas é 21, calcule o número de notas de cada valor. Então, se a gente delimitar, por exemplo, como sendo x o número de notas de R$ 5 e y o número de notas de R$ 1, você sabe que x mais y é igual a 21, que é o total de notas, e que, pensando no valor que elas representam, né, ao todo R$ 53, eu poderia falar que se eu multiplicasse por 5 as notas que eu tenho, que são de R$ 5, mais 1 as notas que eu tenho de R$ 1, o total em valor que eu tenho é de R$ 53. E aí dá para montar esse sistema, isola uma incógnita, substitui na outra equação, ou subtrai uma da outra aqui para eliminar o y, e aí você vai chegar no total de x e de y. Então, são 8 notas de 5 e 13 notas de 1. Tá? A próxima questão é a questão número 8, que é: uma pessoa foi passar uns dias de férias em uma cidade, verificou que, se gastasse R$ 80 por dia, poderia permanecer na cidade um dia a mais do que se gastasse R$ 90. Quanto possuía a pessoa? Tá? Então, aqui a sugestão é a seguinte, que
se o número de dias, né, que ela inicialmente que ela poderia passar gastando R$ 80 por dia X, o que eu posso falar? 80 vezes X representa o total que ela gastaria se ela ficasse X dias gastando R$ 80. Então, gastando R$ 80 em X dias, ela vai gastar 80x. Isso é a mesma quantia que se ela estivesse gastando R$ 90, só que ela vai ficar um dia a menos daí, porque ela está gastando mais. Então eu pego 90 e multiplico por x menos 1. Isso aqui também representa o total que ela tem, né? Quando você monta essa equação e acha o x igual a 9 dias, aí você pode substituir, né, em qualquer uma dessas equações e concluir que ela possuía R$ 720. A próxima questão é a questão número 12, que é uma questão da FUVEST. Ele fala o seguinte: 2/5 do meu salário são reservados para aluguel e a metade do que sobra para alimentação. Descontado do dinheiro do aluguel e da alimentação, coloco 1/3 do que sobra na poupança, restando então R$ 1.200 para gastos diversos. Qual é o meu salário? Então, né, a sugestão aqui é você começar chamando o salário de X. E aí vamos lá. A primeira informação é 2/5 do meu salário são reservados para o aluguel. Então eu vou colocar aqui para o aluguel são 2/5 de X. Aí ele fala que para alimentação ele vai gastar metade do que sobra com alimentação, né? Então tem essa expressão aqui, ó, metade do que sobra, tá? Pode parecer um pouco estranho esse 1 menos 2/5 de x, mas o que é que significa? É metade do que sobra. O que é que sobrou? É o salário menos o aluguel. Então, se a gente montar aqui assim, o salário dele, que é x, menos quanto ele gasta com aluguel, que é 2/5 de x, certo? Nessa expressão, a gente pode colocar o x em evidência. Se você colocar o x em evidência, vai ficar x que multiplica 1 menos 2/5, né? Ou 1 menos 2/5 vezes x, que é a expressão que aparece aqui, ó. Então, esse 1 menos 2/5 de x é quanto sobrou do salário dele tirando o aluguel. E aí, volta lá na questão, ele diz que ele vai gastar metade do que sobra para alimentação. Então, por isso que está metade, meio do que sobra, que é o x menos 2/5 de x, isso é com alimentação. Aí, na sequência, ele fala o seguinte: descontados o dinheiro do aluguel e o da alimentação, coloco 1/3 do que sobra na poupança. Então, para a poupança, ele vai colocar o seguinte: ele vai pegar o salário dele, x, e vai descontar duas coisas: o que ele gasta com a alimentação, que é tudo isso, e o que ele gasta com o aluguel. Então, toda essa expressão aqui que está entre chaves, né, é quanto sobrou do salário dele, tirando o aluguel, né, e a alimentação. E aí ele diz que ele vai colocar na poupança 1/3 desse valor. Tá? Então, você fica com 1/3 dessa expressão. Depois, na sequência, ele fala o seguinte: restando, então, 1.200 para gastos diversos. Tá? Então, o que é que significa? O que ele fez aqui foi o seguinte, né? Você pode falar o seguinte: se você somar quanto ele tem na poupança, com alimentação, com aluguel e com esses R$ 1.200, vai dar x. Você pode fazer isso e isolar o x, né? O que ele colocou aqui, a resolução foi quanto que sobrou para os gastos diversos. Bem, o que sobrou para os gastos diversos? Se ele colocou aqui, né, gastou o aluguel, alimentação e 1/3 do valor para a poupança, o que sobrou, 2/3 desse valor aqui que sobrou é o quanto ele vai gastar com gastos diversos. Por isso que ele coloca aqui 1 menos 1/3, que seria 2/3 do que sobrou, tá? Isso é um jeito que o pessoal do Poliedro optou por resolver, né? E aí você pega o 2/3 de toda essa expressão, tem que ser 1.200, você vai achar que o salário é 6.000. Ou você pode fazer como eu falei, você pode fazer o seguinte: se você somar aluguel, 2/5 de x, mais essa expressão, mais a poupança, mais 1.200, isso tem que dar x, que é o salário dele. Eu acho que essa equação é fácil da gente mais entender, de perceber, do que de fato essa que ele escreveu aqui, tá? Então, de novo, somando aluguel, alimentação, poupança e 1.200, você tem o salário que é x. E aí, resolvendo toda essa equação, as frações, tudo, você vai chegar no x igual a 6.000.
A próxima questão é a questão 16, que é o produto de um número positivo pela sua sétima parte é igual a 28, determine. Tá? Então, nessa questão, o produto de um número pela sua sétima parte é igual a 28. E aí, quando você resolve essa equação, você vai chegar que o x pode ser mais ou menos 14. Mas ele diz que no enunciado o número é positivo, então a resposta só pode ser 14. Depois a questão 18 diz que a diferença entre um número e o seu inverso é igual a 8 terços. Quem que é esse número? Então, a diferença entre um número e o seu inverso é igual a 8 terços. Então, x menos o inverso de x é 1 sobre x, isso tem que dar 8 terços. Quando a gente resolve essa equação, né, vai dar uma equação de segundo grau, resolvendo você vai chegar em 3 ou menos 1 terço. E de fato qualquer uma das duas me interessa, né, porque se eu pegar o x como sendo 3 e fizer o inverso dele, né, vai dar 1 terço. Se eu subtrair isso aqui, qualquer um dos dois valores me interessa, porque de fato aqui os dois, um é 3 e o outro é o menos 1 terço. Se eu colocar o menos 1 terço, o oposto de menos 1 terço vai dar 3. Então os dois são soluções da equação. Pode testar aqui e verificar que está tudo certo. Por fim, a questão 20, que diz: um pai tem 54 anos e o seu filho 12. Há quanto tempo a idade do pai foi o quadrado da do filho? Então, o que a gente tem é o seguinte. Hoje o pai tem 54 anos e o filho tem 12. Há quanto tempo, então, passaram-se x anos? Né? A idade do pai era o quadrado da idade do filho. Então, eu posso montar a relação 54 menos x, passaram-se x anos atrás, né, para o pai, e também passou a mesma coisa para o filho, 12 menos x. E aí, eu quero que a idade do pai, nessa época, seja igual ao quadrado da idade do filho. Desenvolvendo e resolvendo a equação, você vai chegar em dois valores, 18 e 5. É importante você perceber que o 18 não faz sentido, porque aqui daria um valor negativo para a idade do filho, né? Então, a única solução é o 5. E a resposta, ele quer saber, a pergunta é há quanto tempo a idade do pai foi o quadrado da idade do filho. Então, resposta, há 5 anos.